Torcida alvirrubra, a SAF do Náutico miou, deu para trás, deu ruim. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, amigo, amiga, torcedor alvirrubra. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, aproveita e siga-nos também nas nossas redes sociais. Tem notícia do Náutico o tempo todo nas plataformas do Multiplay PE. E aqui no YouTube sempre tem os jogos, os melhores momentos, entrevistas coletivas e você não perde nenhum lance. Vamos trazer detalhes aqui que inclusive está publicado na matéria da Folha de Pernambuco, do jornalista William Tavares. Consórcio Timbu, grupo de investidores que estava interessado em adquirir 90% das ações do Náutico para firmar o acordo de implantação da SAF, desistiu de seguir com as negociações com o clube. O presidente Bruno Becker já estava um tanto quanto insatisfeito, de acordo com a matéria, com as negociações que não estavam avançando. Sem falar que os questionamentos foram feitos pelo Conselho Deliberativo, que ao contrário da SAF do Santa, o Conselho Deliberativo do Náutico tem poder de veto, e aí os conselheiros do Timbu fizeram vários questionamentos, o que é absolutamente natural, aos investidores, e eles perderam o prazo da resposta. Não responderam ao Conselho Timbu. Além disso, tinha alguns pontos que estavam gerando muita dúvida na cabeça dos conselheiros e, logicamente, na cabeça do torcedor. Porque quando se fala, vai administrar o estádio lá de Barros Carvalho, vai administrar o CT, vai ter melhorias, a SAF vai ser obrigada a fazer melhorias, a reformar o patrimônio do Náutico durante X anos, ok, beleza. Mas qual é o lastro que essa empresa tem? Qual é o lastro que esses investidores têm? Vocês viram aí a SAF vizinha do Santa, né? Foi uma celeuma para que os investidores pudessem comprovar o lastro e chegou a ter ali uma certa demora nessa comprovação, mas eles conseguiram comprovar, a SAF do Santa está andando. Mas do Náutico, qual é o lastro financeiro dessas empresas? Quem são esses investidores? Falava-se do Cafu, o Cafu está no grupo, está no time aqui dos investidores. O próprio UOL colocou uma matéria onde Cafu deve milhões de reais. Inclusive fala de dívidas de impostos. Então, quem são esses investidores que o Náutico está atraindo? Sem falar que a própria matéria da Folha de Pernambuco traz um detalhe que é interessante. A resposta deveria ter sido entregue no dia 11 de abril. Não foi. A vinculante foi assinada em fevereiro. Os conselheiros estavam insatisfeitos com a proposta do Náutico ceder parte do terreno, 47,48 hectares do centro de treinamento Wilson Campos, o CT da Guabiraba, para os investidores. Eles fariam a doação desse terreno. Esse terreno seria negociado, logicamente, ou arrendado ou vendido, para que, com este dinheiro que a SAF queria administrar, pudesse pagar as dívidas tributárias do clube. E por que o próprio Náutico não faz isso? Já que o terreno é do Náutico. Arrenda ali, como iria arrendar para um supermercado, né, que acabou dando para trás a negociação, e como o contrato já havia sido assinado e tinha uma multa, o Náutico recebeu aí quase 5 milhões de reais pela quebra de contrato. Só pela quebra do contrato, 5 milhões de reais. Por que então o Náutico não arrenda esse terreno, esse pedaço de terreno do CT que é inutilizado, para uma empresa, uma indústria? E aí gera receita para o clube. O próprio Náutico pode fazer isso. Pois bem, segue a matéria dizendo que tem empresas citadas na apresentação dos investidores, mas somente uma assinatura, que é a do Francésio Bastos, CEO da agência de marketing esportivo Flash World Group. Uma outra questão foi a de praticamente fazer o patrimônio do Náutico 100% ser integrado na SAF, o que o estatuto proíbe. E que bom que proíbe, né? Porque o Náutico lutou tanto para construir o CT, já luta tanto para manter esses aflitos e dar 100% para esses investidores que o Náutico nem sabe quem são. Bom, segue a matéria. O 400 milhões de reais que estavam previstos para o futebol, 230 milhões seriam para a própria projeção do orçamento do clube, com o consórcio completando 170. Então, esse dinheiro todo não vinha da SAF. Parte vinha do Náutico, que já fazia parte do orçamento do Clube Náutico Capibaribe, o orçamento da atual gestão. Gastar com dinheiro que a SAF não tem.
ou seja, que os investidores não iam ter em mãos, ia gastar o dinheiro do próprio Clube Náutico Capibaribe. Vamos acompanhar. Como já é do conhecimento de todos vocês, a gente vai tratar aqui sobre o tema da SAF, especificamente da proposta vinculante que estava em debate no Conselho Deliberativo. Vou pedir permissão a vocês para iniciar aqui lendo a carta formal que o clube recebeu dos investidores na data de hoje, que diz o seguinte: prezado presidente Bruno, inicialmente cumpre-nos apresentar nossas sinceras desculpas pelo atraso na presente manifestação. Contudo, considerando a complexidade da matéria em análise, foi necessário um período adicional para uma reflexão aprofundada e a devida deliberação que culminasse em uma decisão final. Aproveitamos igualmente essa oportunidade para expressar nossa profunda gratidão pela confiança a nós depositada, em especial pela diretoria executiva e pelo Conselho Deliberativo do Clube Náutico Capibaribe, permitindo-nos participar de um capítulo tão significativo da história dessa valorosa instituição. Desde o início das nossas tratativas, observamos que todo o processo foi conduzido com elevado grau de profissionalismo, transparência e boa-fé por todas as partes envolvidas, sempre tendo como norte o interesse maior de buscar uma alternativa viável para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol e a consequente superação dos obstáculos que atualmente afligem a associação. Todavia, cumpre-nos reconhecer que, diante dos relevantes questionamentos suscitados pelo Conselho Deliberativo, tornou-se patente a necessidade de alterações estruturais substanciais na proposta originalmente apresentada, o que, infelizmente, inviabiliza sua manutenção no formato atual e neste momento. Destacamos, ademais, que, à luz das ponderações formuladas tanto na reunião do Conselho quanto no documento subsequente que nos foi encaminhado, resta evidente, a nosso juízo, que determinados aspectos, notadamente relacionados à dívida e ao patrimônio do clube, demandam um tratamento prévio e específico, como condição essencial para que um projeto concreto de SAF possa prosperar de forma sólida e sustentável. Diante do exposto, em nome do consórcio Timbu, comunicamos, com a devida consideração e respeito, a nossa desistência e, por conseguinte, a retirada formal da proposta anteriormente submetida. Reiteramos, por fim, nossa confiança no futuro promissor do Clube Náutico Capibaribe, certos de que a presente discussão haverá de fomentar novos caminhos e possibilidades, permitindo que, em ocasião oportuna, possamos retomar o diálogo e, quem sabe, contribuir para a construção de um novo e exitoso projeto de SAF. Atenciosamente, Francésio Eurípides Ferreira Bastos. Então, como vocês viram aqui pela leitura, foi retirada a proposta que estava em discussão no Conselho, a proposta vinculante, pelas razões expostas. Foram situações, discussões que mudam substancialmente a estrutura da proposta, tá? Por isso ela foi retirada. E aí eu queria fazer já também, nessa fala inicial, uma distinção, tá? Nós estamos tratando aqui da retirada de uma proposta. Isso não quer dizer o insucesso da SAF do clube. O clube não é SAF. O clube está num processo para transformação em SAF. Esta página que nós estávamos dessa proposta, essa proposta foi retirada como, num passado recente, existiram outras propostas que estavam em negociação, em estágios anteriores, que também, em determinado momento, por determinadas razões, foram retiradas da mesa. Então, essa proposta foi retirada, mas o clube segue nesse processo de instituição da sua SAF. Todo esse processo que nós estamos, que o clube está passando, é extremamente positivo, penso eu. Por quê? O clube está amadurecendo sobre esse tema. Hoje já não se vê no clube, no ambiente do clube, vozes dissonantes ao tema SAF, o que lá atrás gerava um debate de o clube vai se tornar SAF ou não vai se tornar SAF? O clube deve se tornar SAF ou não deve se tornar SAF? Hoje existe praticamente um consenso de que o caminho da SAF, a instituição da SAF, é algo inevitável para o futuro do Náutico. Então, eu queria deixar isso bem claro.
esta etapa desta negociação, desta proposta, ela se encerra, sem prejuízo de este mesmo grupo ou qualquer outro apresentar nova proposta e o clube seguirá no mercado trabalhando para, como eu disse, algo que é inevitável, algo que está muito bem posto internamente em todas as instâncias do clube, na torcida, no conselho, no executivo, de que a SAF é um caminho necessário e que precisa ser feita num curto espaço de tempo. Então, eu finalizo aqui essas palavras iniciais, vou passar a palavra aqui para Roberto Pimentel também para acrescentar nessa coletiva, nessa exposição de motivos, e a gente abre para a pergunta de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Bom, deixa eu chegar mais perto. Bom dia a todo mundo. Acho que o que Bruno falou foi um resumo bem claro da situação da retirada da proposta desse consórcio Timbu, desse grupo de investidores. Isso é um processo absolutamente natural. A proposta ela poderia evoluir para uma contratualização ou ela poderia não evoluir em razão do investidor ter tido dificuldades de atender a alguns dos diversos pontos que o Conselho colocou. Isso é um processo de diálogo transparente que no Náutico vem sendo feito, a meu ver, da melhor forma. O Executivo recebe a proposta, faz o primeiro contato com o investidor, recebe essa proposta, encaminha para o Conselho, abre para o debate, o investidor esteve aqui, apresentou-se perante o Conselho, mas o Conselho apresentou questões relevantes como parte patrimonial, o interesse de não ter nenhum ativo do clube envolvido na negociação da SAF. Isso impossibilitou o investidor de seguir com aquele modelo de proposta. A gente continua em contato com algumas das pessoas que compunham esse consórcio Timbu, que são pessoas que se aproximaram muito do clube e que têm interesse real num projeto envolvendo o Náutico, seja agora, seja mais para frente. E eles estão, evidentemente, estudando alternativas para apresentar talvez uma outra proposta num formato diferente. Mas isso não para o processo de SAF dentro do Náutico. O processo de SAF do Náutico ele é um desafio que passa pelo enfrentamento de algumas questões muito sérias, como a recuperação judicial do clube, a questão da dívida fiscal que o clube tem, a necessidade do clube dar um direcionamento ao seu patrimônio, aos seus ativos, tudo para permitir que o Náutico esteja no mercado e continue no mercado apto a receber boas propostas. Há outros grupos de investidores que estão conversando com o clube e o processo vai ser sempre esse. O investidor vai procurar o executivo, vai apresentar primeiro uma proposta não vinculante, a gente vai conversar, vai estabelecer algumas premissas. Hoje a gente tem um grau de maturidade bem maior, porque a gente já sabe o que o Conselho pensa, já sabe o que as pessoas formadoras de opinião do clube e o poder do clube, que é o Conselho, entende como premissas que não podem estar numa negociação. Então é mais fácil para o executivo hoje saber o que é que ele já pode ou não aceitar de um novo investidor, do mesmo grupo investidor. Então, vai seguir o mesmo caminho. Chega uma proposta, vai voltar ao Conselho, mas isso não para o processo. Hoje o Náutico, como o Bruno disse, o tema SAF está em discussão no clube. Hoje ele é uma realidade dentro do ambiente do Náutico. Então, já se discute opções como o próprio avanço na Constituição, dos instrumentos jurídicos da SAF, alguma reforma de estatuto. Então, algum trabalho vai ser desenvolvido no âmbito do Conselho, e a gente tem dialogado com o Conselho, para que uma próxima proposta já receba o clube num ambiente mais preparado ainda para acelerar esse processo, para avançar e para o Náutico dizer ao mercado o que é que ele quer. É uma forma diferente de ir ao mercado. O Náutico inicialmente foi ao mercado muito mais para ouvir o que é que o mercado tinha a oferecer ao clube. Hoje o Náutico está maduro para dizer ao mercado o que é que ele quer. Isso muda a percepção do mercado, a forma como a proposta virá e talvez até o grau de assertividade com que essa proposta venha casando com o interesse do clube e facilitando o processo de aprovação da proposta e de constituição dessa sociedade, que na verdade nada mais é do que uma associação entre pessoas, entre o Clube Náutico e um grupo de investidores, um investidor que queira se tornar sócio do projeto de futebol do Náutico. É um desafio que é complexo, outros clubes estão passando, mas que no Náutico a gente não vai fazer isso de forma não profissional. Não tem como a gente admitir um processo de SAF no Náutico que não seja absolutamente estruturado, que seja consenso dentro do ambiente do clube, ainda que não seja consenso entre todos os conselheiros, mas tem que ser
um consenso na maioria do conselho e um consenso nos sócios, porque o projeto de SAF precisa ser aprovado ao final pela Assembleia de Sócios. Então, isso é um processo que está em andamento e acho que o Náutico hoje está muito mais pronto para a constituição da SAF do que estava antes. Houve um grau de aprendizado muito grande com esse processo e com essa proposta. É isso, obrigado. Pessoal, primeiro fazer o microfone. Está sem? Bom dia. Bom dia, presidente. Queria que vocês avaliassem por que esse projeto acabou não andando. Claro, teve a nota aí, a nota traz genericamente que não deu certo. E até certo ponto coloca um grau aí de culpa no Conselho Deliberativo. E aí, o que você fala exatamente por isso, né? Para ter cuidado de não se colocar a culpa no Conselho por ter dado errado, porque me parece que o Conselho cumpriu o papel dele. Sim. E por que esse projeto não andou? Parecia ser um projeto perfeito, vamos colocar dessa forma, mas que ao fundo, quando se foi analisar, viu que não era bem isso. Veja, na verdade não tem culpa nenhuma do Conselho, é fato. Pelo contrário, o Conselho exerceu e muito bem o seu papel, definindo e demonstrando quais são os pontos que o Conselho enxerga como problemáticos numa proposta. Um dos pontos que estava na proposta do consórcio Timbu era, por exemplo, o volume de investimentos que eles se dispunham a fazer em 10 anos, mas que não tinham uma estruturação ao longo dos primeiros anos. Isso foi algo que foi muito bem colocado pelo Conselho e que a gente acha que é necessário. Se você bota 10 anos para um investimento de 400 milhões, não fica claro se esse investimento vai acontecer só no último ano ou se ele vai ser proporcionalmente dividido ou até se ele vai ter correlação, por exemplo, com a série que o Náutico está. Nasceu o investimento é X, na B é Y. A gente espera que uma proposta futura seja construída fechando essa lacuna. Outra questão importante é o uso do patrimônio do clube. A gente sabe que isso é algo muito caro para o clube se desfazer de patrimônio, mas é algo que existe dentro do risco de quem tem uma dívida que não consegue pagar. Então, o patrimônio do Náutico vivia e corre o risco ainda de ser objeto de leilão, de penhora. Hoje isso está suspenso em razão da recuperação judicial, mas que também tem prazo para ser enfrentada. Então, a gente espera que uma proposta ela não venha só para resolver o problema patrimonial do Náutico. Ela tem que ser uma proposta de projeto de futebol. É evidente que, como a gente tem essa carência de uma dívida muito grande, esses assuntos se contaminaram, não deveriam. O ideal, e é nisso que a gente está trabalhando, é que o Náutico consiga não depender do investidor externo para resolver seus problemas patrimoniais e de dívida. É o mundo ideal. Se a gente conseguir encaminhar, por exemplo, a recuperação judicial sem precisar do investidor, se a gente conseguir caminhar a questão da dívida fiscal sem precisar do investidor, a gente não transfere esse risco para ele. E com isso, é evidente que a proposta de futebol ela fica em segundo plano. Tende a ficar em segundo plano. Então, esse é um aprendizado que a gente tira desse processo e que a gente espera que consiga evoluir no tratamento, ou pelo menos no avanço do tratamento desses temas, para que uma proposta futura ela não venha contaminada com esses pontos. Só complementando, Anderson, a tua pergunta, veja, nesse processo não existe herói e vilão, não existe certo e errado, tá? Não existe quem venceu e quem perdeu. É um processo que houve o amadurecimento, houve o diálogo, Náutico, mercado, Náutico, executivo, deliberativo, lideranças do clube. Então, não se trata de colocar a culpa no conselho, no executivo, no investidor, no mercado. Não se trata disso. Se trata de uma proposta que chegou, que o clube evoluiu, amadureceu, o clube entendeu internamente os anseios, as necessidades, o limite de onde o clube vai e sinalizou. E dentro desse limite sinalizado pelo clube, desconfigura substancialmente a base que foi calçada a essa proposta. Então, essa proposta, diante desses limites, dessas exigências, ela não se sustenta. Nada além disso. É um processo, como o Pimentel falou, natural de uma negociação, que se coloca a proposta e aquela proposta não atende ali discussões posteriores que foram travadas da data que a proposta foi apresentada. Então, deixar isso muito claro, não há quem ganha e quem perde. Existe o Náutico que está no processo de SAF, que está amadurecendo, amadureceu muito e que vai continuar nessa caminhada. Até para esclarecer para o torcedor, na proposta que existia do consórcio, havia lá uma cláusula que falava sobre a doação ou o empréstimo do valor que o Náutico tem de receber da Odebrecht para pagamento de dívidas. E
a doação, estou falando entre aspas doação, de parte do terreno para o CT, para o próprio consórcio negociar o terreno e pagar dívidas tributárias. Isso não seria um prejuízo para o Náutico? E uma outra pergunta, caso venham outras propostas, o Náutico vai manter essas duas cláusulas? Veja, o Conselho já demonstrou, tá, nas discussões, no documento que foi enviado, de que, e Roberto frisou isso agora há pouco aqui, essa questão de transferência de patrimônio, perda de patrimônio, é um assunto delicado. Nessas condições que foram propostas, não se avançou. Se existe outro modelo que envolva patrimônio e se sinta confortável o clube nisso, esse debate permanece. Se o clube entender que nenhum modelo que trate de transferência de propriedade, de patrimônio, avançará, a gente segue para o modelo que tire a questão, que tire esse tema. Tá? Voltando um pouco na sua pergunta, não é prejuízo para o clube ou não prejuízo. A proposta se colocou dessa forma. Tá? Uma ótica seria prejuízo é o clube perder o patrimônio, por exemplo, sem saldar dívida. Mas eu não estou aqui querendo dizer que essa é a única solução. Esse é um dos caminhos. Existem outros, vamos buscar, vamos construir. É nessa página que nós estamos com muita, repito, naturalidade, faz parte desse processo. O Náutico não tem interesse de fazer uma SAF por fazer e de qualquer jeito. E essa SAF vira um problema adiante maior do que o que nós temos hoje para resolver. Bom dia aos dois, Roberto. Bom dia. Bom dia. A gente está falando de uma não vinculante assinada em dezembro, início de dezembro, estamos falando quase maio, né? Período aí de não vinculante, vinculante, esse processo quase 5 meses. E tempo é algo muito importante para o Náutico, inclusive na situação que o clube atravessa. Esses novos players que o Náutico vai buscar no mercado, que vão vir até o Náutico, como se projeta em termos de tempo para que isso ande de uma maneira segura, correta, que haja um benefício para o Náutico, também para quem vai estar investindo dentro do que vocês projetam, já que é algo que amadureceu e vocês têm uma melhor noção, e até que ponto essa assinatura, né, da vinculante, esse passo a mais, traz uma segurança e um respaldo para o Náutico também na recuperação judicial, que seria talvez uma resposta, né, a segurança a credores e também a justiça. Esses dois pontos, por favor. Vou falar do primeiro ponto em relação à questão de tempo. São dois balizadores, tá, que a gente sempre trabalha. Necessidade do clube e responsabilidade do processo. O balizador da responsabilidade ele é sempre maior do que o da necessidade. Como eu disse, não adianta a gente querer dar pressa a um tema tão importante, tão caro para o clube e causar um problema maior lá na frente, uma instabilidade maior. Então, a responsabilidade ela sempre vai falar mais alto do que a necessidade. É claro que a gente tem a necessidade, é claro que a gente sempre vai estar buscando acelerar esse processo, mas sem ser irresponsável. A gente tem um limite na forma que vai acelerar. Tá? O clube busca sempre alternativas. E esse debate que se teve até agora, obviamente, avançamos importantes casas, importantes páginas, e a gente já ganha agora nessa discussão futura que vem. Todos esses temas, que eram temas mais críticos, mais sensíveis, eles já foram resolvidos. O Náutico já sabe internamente o que quer, o que precisa. Então, a tendência agora é que as próximas negociações, elas evoluam num prazo mais rápido, mais curto, porque esses temas mais espinhosos já foram solucionados internamente e já estão muito bem postos. Em relação à recuperação. Reflexo que não avança, né, com esse passado, pode trazer em termos de resposta para o Certo. Vamos lá. A gente nunca depositou, ou pelo menos nunca quis passar para ninguém a impressão de que a SAF era a solução da recuperação judicial e da dívida fiscal do Náutico, porque não é. A gente depender de investimento externo para isso exclusivamente é um risco que você termina vendendo o clube pela dívida, que é o que aconteceu em alguns casos e outras SAFs por aí. O Náutico sempre trabalhou alternativas para o enfrentamento disso. Uma delas é o crédito, que se fala muito da Odebrecht, das sentenças arbitrais. Esse recurso ele está direcionado ao pagamento das dívidas da recuperação judicial. Inclusive, parte do crédito lá daquela rescisão do contrato com o Matheus já foi direcionado para pagamento de recuperação judicial.
Tudo isso vem sendo tratado, inclusive, com o juízo da recuperação judicial, por isso que a gente tem obtido aí da Justiça o tempo necessário para construir a viabilidade para que esse plano de recuperação seja aprovado, muito em breve. Então a gente continua com essa alternativa. É óbvio que quando o investidor faz uma proposta e diz que vai assumir isso, ele pede contrapartidas. Partiu do investidor, por exemplo, pedir uma parte do crédito da Arena como garantia para o investimento que ele faria. Por quê? Porque é um valor líquido e certo, é um valor garantido, é uma decisão judicial definitiva, né? Arbitral definitiva. A gente não precisa, contudo, do dinheiro do investidor para isso. É o que eu falei antes. O problema de você, às vezes, colocar duas necessidades na mesa é que elas se contaminam. O Náutico terminou recebendo do mercado uma proposta em que o investidor olhava muito para o problema que existe de curto prazo, que é a recuperação judicial e a dívida fiscal, e o projeto de futebol ele termina ficando meio que dependente dessa solução aqui. Então, hoje o Náutico já está trabalhando de forma mais madura para não precisar depender de investimento externo para resolver os problemas domésticos que ele tem. É possível fazer isso? É sim. Alternativas existem, inclusive a SAF, ela pode ser construída num modelo em que você não tenha a venda necessariamente de todo o controle da SAF para poder fazer captação de recursos. O clube tem um valor em si, material e imaterial. A gente está no mercado há mais ou menos 2 anos e meio e é perceptível que o Náutico é um produto que interessa ao mercado. O que às vezes atrapalha é a realidade de dívida que o clube tem. Óbvio que o fato de estar na Série C não é o ideal, né, evidentemente, mas também é uma oportunidade para o investidor, porque ele tem uma possibilidade de alavancagem muito mais rápido. Basta botar o clube na Série B que você triplica o valor básico dos orçamentos e dos recursos que o clube recebe. Então, ao mesmo tempo, a gente vai enfrentar sim esses temas. A recuperação judicial, a gente está com a perspectiva de dar andamento a ela agora, esse ano, de forma bem célere, e a gente também vai abrir negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional, independente da captação de recursos com essa proposta, talvez até em algum outro modelo de SAF. Então as coisas estão andando e a gente não vai depender dessa proposta e nem a perda dela significa um cenário de preocupação para o clube. Bom dia. Encerrada essa negociação então, com o consórcio Timbu, já existe ou existem outros grupos de investidores interessados em adquirir a SAF? Não? Existem grupos que nós estávamos conversando antes, e aí como essa proposta que do grupo, essa vinculante, ela avançou mais, a gente pausou essas outras reuniões, essas outras negociações, obviamente para focar nessa que estava mais avançada. Com a retirada dessa proposta, é um movimento natural, inclusive, desses credores, desses investidores voltarem a conversar com o Náutico, a sinalizar. Tanto esses como vários outros, que sequer nós iniciamos uma conversa porque estavam nessa fase agora da vinculante. Então, eu vejo isso como um movimento natural. Bom dia. Bom dia. A gente sabe que no processo de negociação existe para que ambas as partes saiam satisfeitas. E o que é que o Náutico não abre mão? Falou-se muito do patrimônio, mas também teria a ver com o valor do investimento, a porcentagem das ações. O que é que seria negociar? Vamos lá. A princípio, eu não diria que tem algo inegociável, né? Tudo, evidentemente, depende da forma como for apresentado. No caso específico dessa proposta, como foi a primeira que o mercado apresentou para o Náutico, eu diria que foi possível colher o sentimento do conselho e do clube em relação a pontos que são de maior dificuldade de tratamento. Uma delas, por exemplo, é a parte patrimonial. Eu disse isso aqui agora e repito, um clube com a dívida que o Náutico tem, ele precisa dar um tratamento e de uma alternativa para essa dívida, porque senão o patrimônio vai ser utilizado para pagar a dívida. Não há dúvida disso. Se o Náutico não apresentar nenhuma alternativa de enfrentamento do seu passivo, em algum momento esse patrimônio vai ser levado a responder por essa dívida. Não tem mágica, o credor vai continuar atrás. A recuperação judicial do Náutico já é um processo de estruturação desse débito para que a gente consiga enfrentá-lo de forma menos danosa ao clube, com redução de valores após a aprovação de um plano. Eu diria hoje, talvez, que o principal ponto é a garantia de investimentos para o futebol, independentemente da receita do clube. Isso é um ponto que foi muito claro da posição do Conselho, porque essa proposta do consórcio Timbu, ela não diferenciava, ela não
separava o que era investimento próprio do investidor e o que era geração de receita do clube. É óbvio que depois que você vira a chave da SAF, isso deixa de importar, porque o recurso que é captado por quem gerencia a SAF e ele acrescenta algum valor a mais. Mas o clube disse de forma muito clara, o conselho, que queria sim que tivesse uma garantia de investimento com recurso próprio. Isso talvez tenha sido uma dificuldade para o investidor de preparar a proposta. A outra, efetivamente, é a entrega do patrimônio para que o investidor se desfaça dele para pagar a dívida. O clube deixou muito claro que ele prefere administrar esse patrimônio. Se for para ter algum destino ao patrimônio do Náutico, que ele se dê pelas mãos do clube, como foi o caso do Matheus, uma proposta de arrendamento de uma área por 30 anos ou 25 anos, mas que foi construído dentro do modelo associativo. Dá para fazer. Outras alternativas envolvendo inclusive o CT são possíveis. A gente tem uma área do CT de 50 hectares, dos quais o Náutico usa 8, 9. Então é óbvio que tem uma área ali de proteção ambiental, tem uma área que é não edificante, mas existe muita área, o terreno é muito bem localizado, né, com vários projetos que existem aí de arco metropolitano, de melhorias viárias, aquele ativo do Náutico ele ganha um valor. Fora a exploração da própria sede dos aflitos, que é também um imóvel que nós estamos extremamente bem localizado e que pode melhorar a sua exploração através de parcerias. Foi o caso da Timbuzone, por exemplo, como uma alternativa de utilização do espaço. Há outras que podem ser feitas sem precisar o clube, de novo, transferir o patrimônio. Dá para ele fazer isso mantendo a propriedade de seus ativos. Esse é o desafio a ser construído com novas propostas. Agora, facilita muito porque a gente já sabe que uma proposta, por exemplo, que se pretenda utilizar o patrimônio do Náutico como transferência de propriedade, ela já não vai para a mesa do conselho, a gente já vai tentar reestruturar ou não permitir que ela evolua. Vamos ouvir, é um novo momento, o próprio pessoal do consórcio Timbu, a gente ouviu a carta aqui do Francésio, eles não estão fora da negociação, de forma nenhuma, a gente continua conversando, até porque a gente se aproximou, criou uma sinergia, são pessoas que hoje olham o Náutico de forma diferente e têm interesse no Náutico. Talvez constituir um outro modelo de proposta permita que essa coisa evolua em curto prazo. Esse processo todo, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Roberto, bom dia, presidente. Esse processo aí entre negociação, conselho, aproximadamente 5 meses, né? Se a essa altura tivesse tudo fechado, ótimo, tempo é precioso no futebol. Dá para garantir que uma nova SAF ela vai chegar no clube ainda esse ano, porque todo o processo são várias etapas, né, presidente? Bom dia, Paulo. Veja, garantir não tem como, porque a gente depende do investidor que está do outro lado da mesa, no mercado. Tá? Como eu disse anteriormente, a tendência é que se evolua num espaço de tempo menor, porque muitas das questões sensíveis, hoje o clube tem um entendimento consolidado do seu limite, do que permitirá numa proposta. Pimentel falou agora há pouco também. Se chegar uma proposta diferente desse limite que foi posto pelo Conselho, nós não vamos nem perder tempo, a palavra é essa, perder tempo de levar para debate. A gente já vai ou reestruturar ou tirar da mesa. Então, embora não tenha como ninguém cravar o tempo necessário para a gente implementar a SAF, o que eu posso assegurar é que a SAF sim, permanece pauta do clube, é um caminho inevitável, é um consenso sobre isso, e que o tempo que se levará, a tendência é que seja mais curto do que esses 2 anos e meio que se levou até agora. Bom dia, Bruno, Roberto. Bom dia, Yuri. Há pouco tempo, os conselheiros deram uma sugestão da possibilidade de criar a própria SAF do Náutico. Criá-la e depois vender as ações de forma independente. Eu queria saber, é um plano também do executivo, do conselho, ter essa possibilidade de Náutico criar a própria SAF e posteriormente fazer essa venda? Sim, eu vou lembrar um episódio aqui, Bruno lembra bem, acho que foi quando a gente até se aproximou mais, logo depois da eleição de Bruno, eu era do Conselho Deliberativo e participava da Comissão de Legislação, que é uma comissão do Conselho de Advogados. E eu, naquela época, fiz essa proposta ao presidente Alexandre Carneiro, presidente do Conselho, da gente criar essa SAF, a estrutura jurídica de uma SAF 100% náutico. Porque sempre vai ser assim, mesmo que você tenha um investidor, você primeiro constitui
a SAF transfere os ativos de futebol para ela fica inicialmente 100% pertencente ao clube, à associação, e depois você aliena as ações. No caso da proposta do consórcio Timbu, era 90%. Pode ser menos. O limite mínimo que o clube precisa ficar, de acordo com a lei da SAF, é 10%. Não pode ser menor a participação da associação na SAF. Então, essa proposta, na época eu me lembro que Bruno tinha acabado de ser eleito presidente, Diógenes não tinha participado, não tinha concorrido na eleição, e eu conversei com ambos na ideia da gente fazer essa proposição para o Conselho. Não avançou porque, como era já final de gestão do Conselho, prudentemente se decidiu esperar a constituição de um novo Conselho para evitar que esse tema entrasse num Conselho que estava em final de gestão. Esse tema, portanto, ele já existe, ele já está pronto para ser feito, né? Tem toda a estrutura jurídica para fazer. Então, esse pode ser um caminho que se avance independentemente de proposta. A gente não precisa esperar uma proposta, por exemplo, para constituir a SAF juridicamente e estabelecer os mecanismos para quando o investidor chegar, a gente já deu espaço. Então, isso é possível que aconteça, eu acho que é um caminho natural, vem se conversando com o Conselho nesse sentido. E eu aproveito para pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos para as notificações, sempre que tiver vídeo novo do Náutico, você torcedor, você torcedora, vai poder acompanhar aqui no nosso Multiplay PE. Dá essa moral para a gente, se inscreve aí e siga-nos também nas nossas redes sociais, Multiplay PE em todas as plataformas.